estranho, foi difícil, porque é tipo, quando está difícil, aí você não pode dizer, ai, não é porque tens medo, mas é porque tu já disseste que nunca te doer. Então foi estranho, mas graças a Deus, com aquela e outras experiências que foram surgindo, deu para aguentar. Relacionando a pergunta do colega, a pergunta mãe, qual seria o método que a professora optaria em dar aos adolescentes a nível do mercado? Não entendi a pergunta, perdão. Se ela tem alguma diferença do papel. Pergunta mãe, acerca do ensino. Ok, se as instituições têm sim, para o mercado de trabalho. É isso aí, certo? O principal conselho que eu vos daria, conforme eu mencionei no início, é procurar o máximo possível criarem núcleos de estudo. Segundo, gastem mesmo com formação. Procurem o máximo possível, sempre que encontrarem um curso de Excel, informática náutica do utilizador, sempre que vocês verem um curso de um software ligado à vossa área de formação, façam. Porque isso vai vos dar certos avanços. Parece que não, mas existem muitos universitários que não têm domínio em certos softwares que acabei aqui de mencionar. Então, agora imagina, há uns 10 anos atrás, literalmente a licenciatura dava-te algum crédito. Éramos poucos licenciados. Agora todo mundo está a estudar. Quer dizer que a fasquia aumenta. Então, tu tens que responder todos os dias o porquê você e não ele, se vocês dois têm o mesmo grau. E a resposta responde da seguinte forma: eu tenho habilidades que ele não tem. Agora vamos só imaginar, se tu já aqui no ensino médio já tens um AutoCAD, já tens um Revit, já tens informática náutica do utilizador, Excel avançado, é claro que tu estás muito à frente de talvez alguns caloiros universitários, se assim posso dizer. Então esse seria o meu conselho: invistam mesmo no vosso desenvolvimento pessoal. Procurem ao máximo possível criar núcleos, essas associações que talvez alguns aqui acham chato, né? E elas são muito importantes porque elas vão dar-te craquejo, principalmente naquilo que é a gestão do público. Gestão de público, gestão de dificuldades, porque a nível dessas associações a gente vai ver muitos problemas, não de uma forma tão séria, mas muitos problemas que muitas empresas encaram. A questão da liderança, a questão da confiança, trabalho em equipe, tudo isso é trabalhado a nível dessas associações. Quer dizer que quando tu chegas no mercado de emprego, tu vais ter talvez outros problemas, mas a questão os outros aspectos que eu havia citado já não serão um problema. Por quê? Porque tu estás acostumado com o meio científico. Então, basicamente, estes seriam os conselhos que eu daria. Reforçando, invistam mesmo à vontade. Não, isso é vontade de discutir ciência, está bem? Na visão da professora do mercado, olhando para o mercado, tem a professora disse, tem N universitários atualmente. Para a tua visão, é falta de emprego ou falta de habilidade dos universitários não têm emprego? As duas e nenhuma ao mesmo tempo. Porque como é que a coisa funciona? Infelizmente, o nosso mercado de emprego não é sustentável, tal como o nosso sistema de ensino. Porque o que é o mercado de emprego? O mercado de emprego, vamos aqui imaginar, é como se fosse uma praça onde as senhoras, ao invés de venderem bens alimentares, vendem funcionários. Então, quando a colega vai comprar tomate, por exemplo, nós às vezes encontramos umas 5 senhoras do tomate. Principalmente nós mulheres temos o hábito de escolher o tomate mais bonito. Depois vai variando. Se queres fazer salada, tem que ser um tomate assim mais firme. Se queres fazer molho, que te pareça mais sumarento possível. E assim sucessivamente. O mercado de emprego, infelizmente, não tem senhoras que vendem tomate suficiente. Não é que os tomates não são suficientes. Vamos imaginar que os tomates somos nós. As senhoras que vendem tomates é que não são suficientes. Ou seja, os empregadores aqui em Angola não são suficientes. O que significa que todo dia, ou todo mundo aqui que é acadêmico, é convidado a ser empreendedor. Mesmo sem ter habilidades suficientes. Isso nunca vais conseguir, chefe. Porque o mercado é tão agressivo, que quem não tem habilidade pode até tentar, mas vai morrer. Então é muito tomate para pouca vendedora, né? É muito tomate para pouca vendedora. Ok. Colegas, estamos abertos a questões. Quem tiver alguma questão que quiser fazer agora, este é o momento. O caso se para sempre. Haverá mais perguntas.
Acho. questão. À vontade, chefe. Não, mas eu já gostei dela. A professora, no princípio, a professora falou, muito antes na pergunta de como foi a trajetória no meio e essas coisas todas. A professora disse que nenhum chefe, eu foquei mais nessa frase, vou enquadrar. Nenhum chefe recebe funcionário, ou melhor, nenhum chefe ensina onde está a te empregar. Acho que foi assim a pergunta, assim a frase. E depois, ao contar a tua trajetória, a professora disse que tu te lançaste como um desafio, simplesmente como uma brincadeira, como um ping-pong, por assim dizer, na arquitetura, sem ter praticamente a dor do piso. Posso dizer, a professora disse que tiveram de pisar, de rejeitar. Mas eu já vi, e não sei se atualmente funciona, que sendo universitária em algum curso, simplesmente indo para alguma empresa, tendo noção do que fez, mas não tendo experiências suficientes, ainda tem direito a um curso. Isso é aceitável? Isso é bom para um universitário ou para alguém que está a receber? Ou nem por isso? Na verdade, isso é muito, muito bom. Mas o que acontece? Antes, essas iniciativas eram gratuitas. Mas agora os estágios, sabem, tu quiseres um estágio, pagas independentemente de qual seja a empresa. Tipo, eu estava a ver algumas publicações do Grupo Menga, não me pagam publicidade, mas estou já aqui a falar dele. O Grupo Mega, ele não sei que tipo de parceria que tem com o Quero e o Candando, mas se tu fizeres lá uma formação de 50 mil kwanzas, tu tens direito a um estágio lá. Isso é a mesma coisa que eu pagar pelo estágio. Se bem que eu tenho bônus da formação e tudo mais, mas entre aspas, ele está a te ensinar porque tu estás a pagar. Antes isso era gratuito. Algumas empresas tinham por causa do convênio com as instituições, giravam mesmo o estágio, mas aí já é diferente, porque aí tu és estagiário. O estagiário tem que ter mesmo alguém aí a lhe controlar, no papel também, assim, né? Porque nós vamos ver em várias instituições, penso que a mais prática que eu posso aqui usar de exemplo são as hospitalares, que o estagiário acaba fazendo o trabalho que não era para um estagiário fazer. Então, tá vendo? Até mesmo nesse contexto, onde, segundo o papel, era suposto que tu estás numa posição onde devem te ensinar literalmente a prática, mas tu acabas exercendo. Descobri que o Instituto de Pesquisa viu que em Angola há uma estatística regional. Em Angola, 80% da juventude trabalha no mercado informal. E isso tem dificultado a implementação dessa mesma juventude no mercado de trabalho mais formal, ou seja, dificulta que eles tenham direitos trabalhísticos básicos, como por exemplo a segurança social, os salários justos e também a boa estabilidade. Tipo, gostaria de saber agora se esse mesmo fator, essa mesma estatística, dificulta também a implementação de mais jovens no mercado de trabalho. E se é um caso de que muita gente procura o trabalho, mas não consegue se incluir em trabalhos formais. Eu procuro dizer que o final da tua frase é o mais correto de se aplicar, porque não sei se vocês se lembram, aquilo até virou um meme, do jovem universitário que vestiu a sua beca e foi engraxar sapato. Eu penso que essa análise aí tem várias vertentes, porque ao invés de fazer aquilo, entendo literalmente que ele estava a fazer um pretexto. Eu vou aqui falar sobre a repercussão que aquilo gerou, principalmente nos universitários. Porque depois daquilo a nossa vida foi ficar reclamando, o país não tem emprego, o país não tem emprego, o país não tem emprego. Feliz ou infelizmente, a nossa inserção no mercado informal foi a forma que a gente encontrou para sobreviver. Porque o mundo é capital. Literalmente, a gente precisa do capital. Então, existe basicamente essa dupla face, porque, infelizmente, alguns acabam se perdendo aí no ciclo. Porque, feliz ou infelizmente, nem todos nós podemos empreender.
Precisamos entender, porque se todos nós tivermos um projeto enorme como meta, quem vai trabalhar para quem? Todos vamos ser sócios uns dos outros, mas agora, quem vai trabalhar para quem? Então, o mundo precisa desse equilíbrio até certo ponto, mas infelizmente nós temos esses pontos negativos. Existem algumas pessoas que acabam se perdendo, por quê? Porque ela acostuma-se com a micha, deixa de enviar currículos, deixa de procurar emprego para aquilo que ela se formou. Mas também tem o detalhe mesmo, tem o outro ponto que eu poderia mencionar, é o nepotismo. Tu às vezes é solicitado para uma vaga de emprego, mas de repente entra o sobrinho de alguém. Tu conheces alguém que não tem nada a ver com aquilo que está a fazer, mas tu que tens a ver com aquilo que tu estás desempregado, está a ver? Tem essas vertentes. Então, existem várias opções. Conforme eu mencionei no início, existem várias opções para cada assunto, porque nós somos pessoas específicas. Mas, a grosso modo, nós acabamos indo para o mercado informal, porque o formal não nos está a sustentar. Porque se o mercado de emprego é instável, significa que ele não tem como empregar todo mundo. O mínimo que se poderia fazer é criar políticas para que as pequenas empresas sobrevivam e consigam também empregar os outros que estão no mercado informal, de modo a eles saírem. Mas como, infelizmente, as políticas não estão favoráveis para o lado das pequenas empresas, nós vamos ir sempre para o biolo, para a micha, porque precisamos levar alguma coisa para casa. A estatística está correta. Está correta. Maior parte dos jovens, licenciados ou não, acabam migrando para o mercado informal. Mas existem vários fatores. Literalmente ninguém, tipo, vamos imaginar, o meu curso foram 5 anos. Eu não ia ficar 5 anos a estudar arquitetura e urbanismo para ser garimpeira. E neste caso, depende mais do governo implementar estas soluções ou alternativas, depende do jovem que se formou ou das empresas privadas. Majoritariamente. A culpa nunca morre solteira, mas também raramente é de uma única pessoa, porque, conforme aquilo que eu mencionei, depois do post do jovem, né? Ele fez lá sua manifestação, mas aquilo teve várias repercussões. Então, se nós ficamos toda hora a reclamar, não tem emprego, estamos a resolver alguma coisa? Estamos a participar do problema? Mas ao passo que eu vou decidir gerar o meu empreendimento, que pode empregar muita gente, ou pelo menos algumas pessoas, porque se o meu empreendimento for sustentável, isso vai me obrigar a contratar mais pessoas, além de mim ou das pessoas mais próximas a mim. Agora, se as políticas do país não forem favoráveis, eu não vou conseguir sustentar aquilo por muito tempo. Resultado, eu vou acabar falindo e devendo ao governo. Agora, tem também a parte do governo, né? Conforme mencionamos. Se as políticas fossem mais favoráveis para os pequenos empreendedores, porque até mesmo para os grandes empreendedores não está tão favorável assim, né? Porque acho que não sei se já ouviram falar da possibilidade do imposto da micha. Não sei ainda como é que vai funcionar, mas também já está a ser discutido. Então, nós começamos a sentir aí um montão de beliscões a nível da rentabilidade. Pagar imposto é o correto, é muito bom. E com pesar ou não, a gente deve pagar, ainda que a gente não sinta os frutos dos impostos que a gente paga, como o IVA, por exemplo, todos os outros impostos que, pelo menos aqui, a gente paga no país. Mas existe a questão do equilíbrio, porque tu me obrigas a pagar o imposto e as condições que esse imposto me deveria gerar não chegarem até mim, eu vou falir mais cedo ou mais tarde, porque eu estou a dar e não estou a receber nada em troca. Porque o imposto que os automobilistas pagam por causa das estradas, por exemplo, serviriam para a reparação das estradas. O IVA serviria para a melhoria da importação ou talvez da exportação. Mas, infelizmente, a gente não sente isso. Talvez algum economista voltado à finança do Estado saberia nos explicar melhor como é que esses bens são divididos. Mas, pelo menos, como cidadãos, a gente não sente a administração desses impostos. Então, nós acabamos caindo nesse declínio. É o Estado a falhar, somos nós a falhar e as instituições a falhar. Qual é o método mais fácil para a captura, por assim dizer, de funcionários de uma determinada empresa? A empresa deve optar por obter estagiários ou por um concurso público?
Eu sou a favor de ter estagiários, principalmente por causa da forma que muitas vezes eu trabalho. Maioritariamente eu acabo trabalhando com as pessoas que já foram meus alunos, ou que eu formei, porque literalmente eu conheço aquele indivíduo, eu sei aonde, pelo menos eu tenho noção, né? Porque é impossível conhecer uma outra pessoa 100%. Mas pelo menos eu sei que ele é um bom profissional e que também é um bom cidadão. Porque o trabalho não é só sobre saber fazer as coisas, também se precisa de integridade. Fazer concursos públicos também é uma boa opção, mas eu prefiro sempre trabalhar com o quesito de formações e estagiários, porque assim eu tenho um certo tempo para me relacionar com a pessoa, conhecê-la um bocadinho mais e saber se ela está apta ou não para desempenhar as funções. E qual é tipo, mais ou menos a percentagem mais elevada? Temos tipo, mais estagiários ou mais concursos? Aonde? Aqui no país? A nível das instituições públicas ou privadas? Atualmente a privada está com essa tendência de vender formações e depois enquadrar, que eu penso que também é mais viável, principalmente para o quesito RH. Mas o Estado, conforme a gente sabe, olha, muito sinceramente, eu não consigo falar ao certo de como é que o Estado literalmente funciona, porque nós conhecemos o período de recrutamento, todo mundo ouve quando tem um recrutamento do Estado. Sim. Mas às vezes a gente ouve que o fulano entrou, o ciclano entrou, então sou leiga em como é que o Estado literalmente, qual é o método que o Estado mais utiliza. Sou mesmo leiga ao falar sobre esse assunto, porque eu conheço alguns amigos que na época do bacharelato começaram a trabalhar em algumas administrações. Mas eles começaram porque primeiro prestavam serviço e os responsáveis das administrações gostaram das suas prestações e felizmente acabaram sendo enquadrados. Eu empreendi em uma empresa e infelizmente ela faliu. Como é que eu ia dever ao governo? Como? Como é que eu ia dever ao governo? A primeira pergunta seria, a empresa já era fixa ou era aquela das nuvens, virtual? Já era algo físico? Tipo uma loja que tem um espaço físico ou uma online? Internet. Pode ser uma coisa virtual. Virtual, dependentemente... Sim, a professora disse que há pessoas que criam empresas e elas falam e ficam devendo o governo. Eu queria saber como é que elas ficam devendo o governo. Tive a percepção que disseste empreendeste em alguma empresa. Bom, na verdade, como é que funciona? Existe um pano de fundo que só os donos das empresas conhecem, que existe o imposto. Existem os impostos prediais, que agora fazem parte já, agora nós estamos a pagar os impostos prediais. Existem vários impostos que têm a ver com quanto tu vendes, como tu vendes, e existem prazos para pagar. O que faz muitas vezes as empresas falirem é mesmo... o que faz uma empresa falir não é só o não ter condições para pagar os salários. Empregadora, o que é que faria para talvez diminuir ou ajudar a diminuir essa taxa, essa percentagem? Eu penso que como empregadora, o máximo que eu poderia fazer era gerar a nível das instituições políticas, porque o estatuto da empresa é mesmo o empresário, quem escreve. Então eu procuraria desenvolver um estatuto que pudesse pelo menos prever o alargamento da minha instituição, porque se crescer, eu vou o quê? Eu vou empregar mais pessoas. Agora, mais do que isso, um único empresário contra o Estado do mercado de emprego, eu penso que não há muito a se fazer. E sabendo que a forma mais fácil para a abertura de uma empresa online é pelo guichê único de uma empresa, não sei se é que você vai ouvir, onde na qual a empresa está. Agora, a pergunta é possível cancelar esse mesmo contrato a partir do site ou ele já é permanente? Sei que é possível cancelar, mas estamos a falar de qual contrato, no caso? Da abertura de uma empresa, a partir do site guichê único de uma empresa. Não sei dizer se é possível a partir do site ou só deve ser presencial, mas é possível abrir uma empresa. Se
a empresa não for abolida, ainda terá que prestar contas do Estado. Do tipo acumular dívidas. Sim. Não, tu tens a opção de ir até a AGT e declarar que não estás a executar funções. Vais pegar o teu extrato bancário, o informativo, o estado atual da empresa, levas, vai dizer, olha, não estou a declarar, não estou a executar funções. Eles vão te dar uma declaração que prova que tu não estás a executar funções. Em caso de algum tipo de cobrança fiscal, tu prova, mostras a declaração da AGT. Agora, não podem te encontrar a trabalhar. Isso é tipo colocar a empresa em stand-by. Agora, aquilo é contrato, chama-se contrato. Não é bem um contrato, é uma declaração da empresa, é como o bilhete da empresa. Já agora, o que seria um contrato? Na verdade, o contrato é um documento que serve para ladear uma colaboração. Okay. Independentemente de serem de duas ou mais pessoas, entre instituições, mas é um contrato que vai espelhar os teus direitos e as nossas obrigações. Agora, já acrescentando, diferente da certidão, mesmo da declaração, conforme eu mencionava, é um documento onde vem o NIF da empresa e prova que a empresa existe. Olha, uma pergunta, nós estamos aqui diante com estudantes relacionados ao curso de informática, né? Penso que seria bom trazer uma ideia mais real do mercado, tipo, até que ponto ou aonde eles poderiam atuar. Porque eles estão a terminar agora o ensino médio, né? São técnicos, uns vão para a universidade ou vão fazer um curso superior e outros vão querer já entrar no mercado, embora que as duas coisas também é possível, né? Ser estudante e trabalhador. Qual seria as zonas de atuações, empresas que eles poderiam talvez bater a porta, ideias de como eles poderiam solicitar um estágio para a sua área de formação, esclarecer um bocadinho quanto a essa questão do estágio, porque sabemos que também em algum momento os estagiários podem ser submetidos a coisas que eles não devem fazer, como é que eles devem se posicionar com relação a isso. E depois o outro sim, que eu gostaria que também tocasse, é com relação aos skills, né? As habilidades que eles têm que ter, porque sabemos que depois cada curso tem a sua especialidade, né? Tem as tarefas que eles devem responder. Então, eu gostaria que tocasse nesses aspectos. E depois, se calhar, ontem já tivemos aqui um debate acalorado sobre inteligência artificial. E eu gostaria também que trouxesse isso à baila, né? Novos ventos estão a se aproximar. Ontem não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas disse aos colegas que é bem possível que o que eles estão a estudar hoje, daqui a 2, 3 anos, 5, é possível que já não terá validade, né? Em função dos novos ventos. Pode servir como base, mas talvez a nível de execução, acho que a Renata, não, Luciano, falou do secretário, mas depois preferimos abrir. Então, gostaria que fizesse paralelo entre essas dimensões, de modo a elucidar a cabeça dos nossos estudantes. Primeiro, quem aqui já sabe a especialidade de informática que vai fazer? Quem vai fazer? Quem? O colega. Por quê? Gosto muito de como as coisas têm funcionado de forma sincronizada. Uma das razões pelas quais havia me levado a sua capacidade mais de interação é quando eu tenho visto sobre a internet das coisas. Eu IT. As coisas são sincronizadas na parte do celular. O celular funcionando. Saiu.
E a colega? Também que estamos no ponto de informática. Não tem assim também. Acho que se não são feitas com informações, eu também vejo algumas coisas. Tem mais especialidades, colegas, que gostariam de fazer? Que não foram mencionadas. Daniel? Como assim? Oh, você não está na sala, como assim? Oh, passou. Vamos continuar, a caravana continua. Ainda bem que eu estou doendo. Vou assumir, o resto da turma também, quem sabe que a área da informática quer se especializar. Ainda bem porque, principalmente os setores, falando aqui do nosso país, os setores de investimento, segundo a minha cábula, são a área de construção, energia, tecnologia, agricultura e agricultura. Estes são os 4 setores que mais se destacam. O informático pode ou não pode trabalhar nesses 4 áreas? Pode. Quem consegue me dizer como é que o informático pode trabalhar na agricultura? Como? Como é que é informático? Você não... Como, colegas? Não, eu só estou a agitar, eu não sou informático. Não, estou só a agitar. Eu não sou informático. Por exemplo, na agricultura, geralmente o objetivo para ter um crescimento da agricultura é em relação às metas de saúde. E para que nós possamos saber quais são os produtos que são, geralmente é feita uma análise. E boa parte das análises são feitas manualmente. Mas se existe um software que conseguir fazer essa análise, que conseguiria dar uma ideia de qual área precisa ser investir e qual área pode crescer, assim facilitando a economia e tendo uma maior visibilidade e organização do trabalho. Exatamente. Na área da construção, alguém para dizer como é que a informática pode trabalhar na área da construção? Pá, não era fada, tem mais me falar. Eu também sou estudante. Ele tem uma opinião, o Bumba. Bumba, vai. Fala, o meu papai quer só agitar. Não. Fala então. Fica à vontade, gente. Toda opinião. Pode falar, Bumba, fala. Professora, considerando que o colega disse, esse é um trabalho do gestor, não? O gestor, neste caso, trabalharia na utilização do software. Mas quem criaria a base de dados seria a informática. Ou seja, qual é o papel de um gestor numa empresa? Não sei se poderias dar aqui algumas dicas. Basicamente gerenciar, porque, por exemplo, eu como sou, como é que eu posso dizer? Eu sou aventureira. Então, quando eu comecei a trabalhar como secretária administrativa, muitas das vezes eu tenho que desempenhar funções de um gestor. O que significa que os exemplos que o colega acabou de dar, na prática, quem tinha de fazer sou eu. A lista, a análise das vendas e tudo mais, eu tinha de fazer, porque por acaso eu trabalhei há algum tempo numa instituição de hotelaria e turismo e que também fazia parte do setor da agricultura. Então, quem fazia esse controle todo no Excel era eu. Então, essa basicamente é o agir de um gestor ou administrativo no contexto que o colega citou. Agora, o informático entraria mesmo na criação das bases de dados. Agora, você para levantar de novo o nível que já havia feito na aula passada, em que eu havia visto uma publicação em que havia dito que normalmente nas reuniões o secretário estaria lá para fazer o vídeo do quadro coordenativo e fazia anotações da reunião, avaliando o campo dispositivo, generalmente com a verdade ao decorrer do debate. Só que foi surgido uma inteligência artificial que é chamada de pai, que é uma inteligência artificial da Microsoft, que sendo integrado em uma reunião
Mas eu simplesmente por ele ao ouvir a reunião, que ele faria a comunicação de tudo quanto foi dito no decorrer da reunião, faria o resumo de tudo quanto foi feito no decorrer da reunião e também dar os pontos positivos e negativos de que foi abordado. Coisa que poderia se levar tempo a ser feito por um secretário. Foi feito ao decorrer do debate de inteligência artificial. E agora, o texto que haviam colocado muitos secretários, os seus trabalhos estão sendo orientados por inteligência artificial. Coisa que, depois de algum tempo, começar a acontecer comigo na Europa. Muitos empresários têm optado mais por utilizar a inteligência artificial ao invés de utilizar o secretário. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que nós, como informantes, devemos fazer perante essa situação? Então, cuidado disso aqui, sem antes falar dos pontos negativos, mas para vocês são bônus. Porque com o crescimento da inteligência artificial, nós podemos esquecer todo mundo de informática. Aquilo é literalmente uma base de dados. Sim. Quer dizer, que os arquitetos, os eletrotécnicos, todo mundo vai para a vida, mas a informática permanece. Não entendi, desculpa. Eletro alguém? O informático precisa de energia, vai trabalhar como sem energia. Não existe. Ok, frita, já. Hã? Ok, frita. Não existe. Sim, era sobre isso mesmo que eu já ia falar. Na verdade, o que acontece? Cada vez que uma nova era começar ou terminar, algumas profissões vão perder valência ou mesmo serem extintas. Por exemplo, até agora ainda está em estudo e em discussões, mas nós já começamos a falar do carro autônomo há algum tempo, até desde 2010, não? Carro o quê? Carro automático. Já existe. Sim, já existe, mas até agora ainda não vigora, mas nós já começamos a falar em 2010. Não vigora como? Vigora. Só que uns têm dinheiro para comprar, outros não. Não, calma. Uma coisa é funcionar, outra coisa é não terem dinheiro para comprar. Porque quem tem dinheiro. Tá bem. Não, mas tem que ser matemática, também tem que falar com vocês. Mas enfim. Então, isso vai acontecer literalmente todas as vezes. Com esse marco, com os argumentos das inteligências artificiais e tudo mais, literalmente sim, muitas profissões vão ser ameaçadas e não só. Mas o que a gente tem que fazer sempre? É colocar os materiais no cavalo. Porque senão o cavalo fica desgovernado. Com isso está querendo dizer o quê? Que talvez os secretários percam os empregos sim, ou talvez apareça aqui um pioneiro de modo a desenvolver a área de secretariado. Sim. Eu gostaria só de fazer um comentário. Colegas, quanto à inteligência artificial, vocês não devem esquecer que vocês estão bem posicionados, né? A nível de concorrência em relação às outras áreas do saber. Porque o que é que vai acontecer? Com este advento, a informática vai servir como base, né? Geralmente, para a gente ler, nós temos que aprender o alfabeto, né? Depois consoantes e por aí vai. Então, se vocês tiverem já uma base forte em informática, quer dizer que no futuro vocês não terão tanta dificuldade. Por exemplo, no exemplo que o Lussala deu, onde ele falou sobre organizar entradas, saídas e por aí vai, quer dizer que o informático, especificamente o programador, ele poderá desenvolver um programa ou então um software que executa essas tarefas, ou seja, vai auxiliar o gestor a executar aquela tarefa que era de controle, ver quanto entrou, quanto saiu e tudo mais. Em função à base que ele vai criar, ele poderia aqui esforçar, acho que percebem, né? Quando eu digo esforçar, a empresa a contratá-lo. Tá? Porque vai chegar uma fase que não, as coisas não vão ser de maneira tradicional, tu vais contar os papéis, 1, 2, 3, 4, 5 bilhetes e por aí vai. Por exemplo, na China, em muitos pontos, quando vai se comprar uma coisa, o dinheiro já não é à mão, tem reconhecimento facial, por exemplo. Então, penso que, como informáticos, vocês deveriam também investir nessa questão da inteligência artificial, porque é o ponto de partida. Por exemplo,
Se eu for um informático, eu posso olhar para a questão da agricultura, né? Vamos já olhar para a agricultura e desenvolver um sistema, vamos lá ver, sobre segurança alimentar, por exemplo, né? Onde esse teu sistema ele avalia até que ponto essa alimentação está em condições ou não. Significa dizer que os agricultores teriam que comprar, os agricultores, e não só, pessoas também singulares, ou até mesmo empresas, tinham que comprar esse simulador, porque você não daria de graça. Quer dizer que automaticamente abre-se aqui porta para você ter uma empresa de vendas de softwares de alimentação, de segurança alimentar.